Oi, sexto ano, tudo bem? A Prá tá passando hoje com a aulinha de geografia, tá? Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre os elementos que constituem um mapa. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês pegassem o livro e identificassem as páginas que são esse conteúdo, tá? Vamos lá? Bem, o conteúdo vocês vão encontrar nas páginas 67 a 81 e as atividades que vocês irão realizar estão presentes nas páginas 82, 83 e 84. Bem, gente, eu irei passando os slides e fazendo comentário para que vocês possam compreender sobre o que tem apresentado em cada página de slide, ok? Vamos lá. Detalhando os mapas. Então, desde os primórdios dos tempos passados, da antiguidade, sempre houve a necessidade da presença de elementos para se compreender e entender sobre os mapas, tá? Por isso essa necessidade da gente estudar, se aprofundar no assunto. O que um mapa deve apresentar, na verdade, deve ser subsídios para facilitar essa compreensão. Então, o mapa ele deve ter título, ele deve ter fonte, latitude, longitude, a escala, a rosa dos ventos e principalmente as legendas, tá? Então, sobre os títulos, o título em qualquer representação cartográfica, gente, indica o que está sendo apresentado no mapa, ou seja, aquilo que foi reproduzido. Então, o título deve ser claro e coerente com aquilo que está sendo retratado. Vejam bem aí o título desse mapa que a Pró está apresentando nessa página de slide. Ele é, na verdade, um mapa sobre a vegetação, Brasil Vegetação Original. Então, ele está retratando a vegetação no Brasil. Ok? Então, normalmente vai ser muito comum vocês estarem encontrando títulos nos mapas, tá? E pode existir também mapas com distribuição de recursos minerais. Vocês vão encontrar vários tipos de mapas. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que é muito comum ver títulos, tá? Sobre a legenda, as legendas ou índices, gente, é um conjunto de símbolos e cores que vão identificar qualquer elemento natural ou social que conste no mapa. Ela deve ser clara, deve ser legível e não pode apresentar dois elementos diferentes com o mesmo símbolo ou cor. Por exemplo, se eu for trabalhar a legenda da vegetação, eu não posso colocar duas cores para uma coisa só, tá? Ela vai ter sempre só uma única cor. Então, lembrando que os mapas, eles apresentam cores, né? Algumas cores são convencionais, como, por exemplo, quando eu quero falar da distribuição de água, eu vou utilizar mais a cor azul. Quando eu vou falar sobre vegetação, eu utilizo mais o verde. Então, existem sim dentro do mapa, nessa identificação através de legenda, as cores. Algumas cores são convencionais, certo? Como vocês podem ver aí, ó, esse mapa mostra a Mata Atlântica, o verde escuro, o verde mais claro, floresta amazônica, aí ele vai trabalhando as matas dos cocais, a caatinga, ele vai utilizando por cores. Em nenhum momento você vai perceber que há cores iguais, então essas cores dentro do mapa ela tem que estar sempre de forma diferente, tá? Mais uma vez, relembrando que todos os mapas devem apresentar título. Não que todos irão apresentar, mas o correto é que seja assim. Então, nesse mapa, por exemplo, a gente tem o título de Brasil Vegetação Original, ok? Sobre as rosas dos ventos, coordenadas e localização, gente, a rosa dos ventos, as coordenadas e a localização irão permitir a qualquer leitor localizar especificadamente que porção do espaço geográfico está sendo representado no mapa, ou seja, facilita o processo de localização dentro do espaço, a depender da sua posição. Quando, por exemplo, queremos representar a posição em relação ao norte, ao sul, a oeste, a leste, e assim sucessivamente, tá? Esse mapa, gente, aqui apresenta a porção do espaço geográfico em que iremos encontrar os recursos fósseis e minerais lá na África, tá? Vejam que ele trabalha com cores, ele tem título, esse mapa está na página 70 do livro de vocês, ok? E sobre as escalas? Pró, o que é escala? Vamos entender. Suponha que você precise desenhar um campo de futebol em uma folha de papel. Então, o tamanho do papel ele é diferente do tamanho real do campo. Assim, quando reduzimos as dimensões, quando a gente passa a querer desenhar esse campo de futebol num pedacinho de papel,
Então, a gente corre o risco de distorcer as informações. Isso ocorre muito nos mapas, ok? Então, a escala, gente, por exemplo, ela é o elemento que vai estabelecer a relação entre as distâncias no espaço real e as distâncias utilizadas na representação do papel. Por exemplo, no caso do campo de futebol, 1 centímetro no desenho corresponde a 1 metro no campo real. Então, a função da escala é informar a quantidade de vezes que uma área foi reduzida para ser colocada no mapa, certo? Sobre os tipos de escalas, existem 2 tipos, as numéricas e as gráficas. Sobre as escalas numéricas, é representada de forma bem simples, como uma fração ordinária, na qual o numerador corresponde à medida no mapa e o denominador à medida real. Então, o valor de 1 centímetro é a medida no mapa e o segundo valor, tá, de 2.770.000 metros é a medida real. Então, as escalas numéricas, elas utilizam como indicador de distância o centímetro ou o metro. Como não é muito comum utilizarmos essas unidades para medir distância, é necessário transformar o valor de centímetro para quilômetro ou metro, para se ter uma noção do real, certo? Ainda sobre os tipos de escalas, podemos encontrar escalas gráficas, né? Que indica cada centímetro no mapa corresponde a 20 quilômetros no terreno, tá? Como vocês podem ver aí o gráficozinho no slide. Então, aqui não é preciso transformar os valores de centímetro para quilômetro, pois esse valor já vem na própria escala. Isso facilita a medição de distância em linha reta entre 2 ou mais pontos dentro do mapa, certo? E as plantas? Plantas e planos. Bem, as plantas, elas servem para reproduzir casas como suas dependências externas, internas, tá? E os planos urbanos são utilizados pelas prefeituras com o objetivo de auxiliar no planejamento urbano. Então, gente, nos planos urbanos são representados elementos naturais e sociais que existem dentro de uma cidade, o que permite projetar as vias de transporte, construção de novas áreas, construções de praças, avenidas, pontes, parques e muitas outras coisas que facilitem a vida na cidade, ok? Então, gente, como podemos representar pontos irregulares no mapa? Então, algumas áreas elevadas, como planaltos, morros, montanhas, cordilheiras, a cartografia teve que superar isso. Então, os mapas antigos apresentavam desenhos de relevo. E hoje, como é que isso fica? Com o avanço da ciência e da tecnologia, além do auxílio de vários profissionais como engenheiros, geólogos, geógrafos e principalmente topógrafos, a cartografia passou a usar as curvas de nível para facilitar a visão de detalhes da superfície, bem como a diversidade de elementos geográficos da superfície, tá? Essas curvas de nível aí, elas ganharam destaque, tá? As curvas de nível, gente, são traçadas apresentando intervalos regulares, tá? Entre uma e outra. Então, vai das áreas mais periféricas para o centro, tá? E a altitude em metros vai aumentando em intervalos bem regulares, como vocês podem ver aí nesse gráfico apresentado no slide. Ok? Sobre a diversidade de cores e perfil topográficos, a reprodução das formas de relevo em curva de nível pode ser facilitada pelo emprego de cores para a indicação das dos diferentes números da altitude, tá, gente? Lembrando que existem padrões internacionais de cores, ok? Com o avanço da ciência, surgiram vários instrumentos e técnicas que fornecem dados bem precisos sobre a superfície da Terra, os chamados mapas digitais. Então, vai haver aí com facilidade a captura de imagens por satélite, aviões e a apresentação da transformação do espaço. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre os elementos de um mapa, tá? Realizem as atividades e não deixem de enviar as fotos. Eu estou aguardando. Um super beijo para vocês. Tchau!